Estamos de volta aí. Sou o irmão André Palhares, do Rio de Janeiro. Para você que está me vendo a primeira vez, ouça esse estudo até o final. Se gostar, dê os seus likes, se inscreva, convide a pessoa para se inscrever. Estou a rumo a 1000 inscritos, preciso da ajuda de todos vocês. Falta pouco. Vocês que já me seguem aí, né, um certo tempo, muito obrigado pela presença de vocês, está sempre aí, né, me ajudando aí. Vocês que têm se inscrito aí, eu não sei quem é, mas obrigado por ter se inscrito, amém? E vamos lá. As igrejas tradicionais, evangélicas, né, elas acham que comer o corpo, beber e comer o corpo, está dizendo aqui sobre a ceia que eles fazem lá, a maioria das igrejas, né, primeiro domingo do mês. Não, mas Paulo não está falando sobre isso. Paulo não está falando sobre isso. Discernir o corpo significa você saber o que você está fazendo. Todo primeiro domingo do mês você vai na sua igreja para tomar ceia do Senhor, né? Não é ceia do Senhor, é ceia do pão, da padaria, do seu Joaquim, do vinho ou suco de uva, do armazém do seu José. Entende? Não é do Senhor. Porque, para começo, a palavra ceia, né, é uma refeição que fazemos à noite, uma refeição que fazemos, né, altas horas da noite. Isso é ceia. Quando a palavra está querendo se referir, está se referindo à Páscoa judaica. Quando houve a Septuaginta, né, que foi traduzido do hebraico para o grego, botaram a palavra ceia. Mas é errado. Porque aqui está falando da Páscoa. Páscoa judaica. E essa Páscoa judaica, ela já se encerrou. Ela já já está completa. Não precisa mais fazer esse ritual de Páscoa judaica. Era um ritual judaico. E não precisa mais fazer esse ritual. Porque a Bíblia nos ensina claramente que Cristo se fez do Cordeiro Pascual, Cordeiro da Páscoa, amém? E se sacrificou, né, pelo seu povo, para remir pecado do povo. Então hoje a igreja evangélica, né, principalmente os pregadores evangélicos, os ditos pastores, dizem que o povo tem pecado. O povo não tem pecado. Que Cristo cumpriu a Páscoa no madeiro, se fazendo o próprio cordeiro, levado ao sacrifício no madeiro, e no madeiro ele foi sacrificado, remiu o pecado, significa ele aboliu ali no madeiro. Amém? Toda a ordenança da lei e toda a ordenança dos profetas. Por isso ele disse, está consumado. O que está consumado? Toda a lei e todos os profetas. E Lucas 16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Quem veio depois de João Batista? O Cristo. Cristo veio com a sua missão depois de João Batista. A lei e os profetas duraram até o ano 28, o ano 30. E Cristo acabou de cumprir tudo aquilo que a lei e os profetas disseram que ele iria cumprir. E no madeiro ele viu que já estava ali no madeiro, que todas as coisas já estavam concluídas para se cumprir as escrituras. A palavra é bem clara. Ele disse, Nishlan, na língua dele, traduzida pelo grego, todo mundo conhece, tetelestai, está consumado, está pago. Então quem bebe e come sem discernir o corpo, ou seja, vai primeiro domingo do mês para tomar uma ceia, que é um pão da padaria, um vinho ou cálice de uva do armazém,
você não está sabendo discernir o corpo de Cristo. Então, come e bebe juízo para si. Você está comendo e bebendo juízo. Porque você está, né, dizendo que tudo que Cristo fez no madeiro, né, não serviu para nada. É isso que Paulo está querendo explicar. Então, o abençoado irmão pediu para me explicar o que vem a ser juízo, referente ao versículo 29 do 1 Coríntios 11. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então aqui já estou dizendo claramente, Paulo não está mandando ninguém fazer a ceia do Senhor, o pedacinho de pão, o cálice de vinho, não. Paulo está mandando discernir o que é a ceia, discernir o que é o corpo de Cristo, comer ou beber o corpo de Cristo, tem que discernir, tem que saber o que é. Não é seguir apenas um tradicionalismo robótico, né? Vamos dizer assim, é tudo robozinho um atrás do outro, fazendo sempre a mesma coisa, sem entender o que significa isso. Paulo estava falando aqui da tradição religiosa que a igreja formada por Pedro, Tiago e João fazia. Eles faziam uma tradição religiosa que até hoje a igreja evangélica, que segue o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que é quem era, né? Paulo diz que parecia que era, né? As colunas daquela igreja era Pedro, Tiago e João, né? E esse vínculo religioso de Pedro, Tiago e João, as igrejas evangélicas hoje seguem esse vínculo religioso. Porque nós pregamos a graça, pregamos diferente. Porque não seguimos esses vínculos religiosos de Pedro, Tiago e João. Nós seguimos o evangelho do Cristo glorificado, que foi dado a Paulo de Tarso. E por sua vez, Paulo escreveu nas suas epístolas. 14 epístolas de Paulo está o evangelho do Cristo glorificado. Por isso nós somos diferentes, não seguimos esse tradicionalismo religioso. Em 1 Coríntios 11:16, Paulo diz aos Coríntios: mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, alguém que está me ouvindo aí também, quiser fazer polêmica a esse respeito, eu digo para você o que Paulo disse para as pessoas polêmicas lá de Corinto. Nós não temos esse costume. Nós não temos esse costume de seguir tradicionalismo. Nós temos o costume de seguir o evangelho do Cristo como ele tem que ser, límpido, genuíno. Não ficamos aqui inventando coisas. Não ficamos aqui criando nossas teologias. Nós estamos aqui lendo aquilo que é para ser. O que não é para ser, não é para ser. Não devemos servir toda a Bíblia, não, porque toda a Bíblia não é para nós. Amém? Toda a Bíblia não é para nós. O que é para nós é o que Paulo de Tarso pregou, porque é o evangelho do Cristo glorificado. O que era da lei de Moisés até o ano 70 era para os judeus, que nem é hoje também para os judeus, era para os judeus, porque a lei se cumpriu, Cristo cumpriu a lei no madeiro, embora muitos judeus não o considera como o Cristo, mas Cristo cumpriu essa lei e ele disse: está consumado. Amém? Quando a gente fala que Cristo veio revogar a lei, a pessoa usa Mateus, não, ele disse lá que não veio revogar, porque eu não estava no tempo, meu amado. Já cansei de explicar isso para vocês. Quando chegou o tempo, ele disse lá em João: está consumado. Vocês têm que entender essas coisas. Então, se alguém quer causar polêmica a esse respeito, nós não temos costume. Paulo está falando nós quem? Quem é nós? Paulo diz, nem as igrejas de Deus. Qual é a igreja de Deus? Quem é nós? Qual é a igreja de Deus? Abençoados, igreja de Deus são igrejas que cumprem a palavra
do Cristo glorificado. Aquela que respeita a palavra que Paulo veio trazer. Que Paulo de Tarso foi o único escolhido para receber a graça de Deus, que é o Evangelho do Cristo. Nenhum outro recebeu o Evangelho do Cristo. Apenas Paulo de Tarso. Por que vocês falam sempre em Paulo? Porque Paulo foi o homem escolhido pelo Cristo glorificado, espiritual. Glorificado significa exaltado, espírito exaltado, do hebraico kavod. E ele, esse espírito exaltado, que era o Jesus Espírito, né? O Yahshua Espírito, o Yeshua Espírito, como você quiser dizer, que hoje já não é mais nome, hoje já não tem mais nenhum nome, que hoje ele é o Espírito. Amém? E esse Espírito, né, que é o Salvador de nossas almas, era o Salvador dos judeus, mas é o nosso também. Porque se não fosse ele, nossa mente não estaria salva. Estou falando de salvação mental, não estou falando de salvação eterna. A nossa mente não estaria salva na condição mental, entendeu? Se não fosse ele, porque as palavras dele, o ensinamento dele, pré-anunciado por Paulo, é esse que nos salva. Conhecereis a verdade vos libertará do engano. Te libertará do engano, te libertará dos falsos pregadores, te libertará da mentira. Amém? Então, Paulo está falando aqui que as igrejas de Deus, nós e a igreja de Deus, são todas aquelas igrejas que cumprem a palavra, né, do Cristo glorificado. Na graça não pode haver tradicionalismo religioso. Na graça não pode haver batismo em água, porque Cristo já batizou a todos no madeiro. E Paulo de Tarso diz: acaso não sabeis que todos vós que foste batizados, foram batizados na morte de Cristo? Quando ele morreu, todos morremos. Quando ele ressuscitou, todos ressuscitamos em espírito. Todos aqueles, depois do madeiro até hoje, e todos aqueles que ainda vão nascer, já vão nascer batizados. Não precisa mais do ritual de João Batista, que o ritual de João Batista era somente para judeus, era batismo de arrependimento. Arrependimento de coisa errada que eu fiz na vida. Não. Você fez a coisa errada na vida, pede perdão àquilo que você magoou, aquilo que você lesou. Mas o arrependimento deles era arrependimento de transgressão. Era o arrependimento de transgressão. Eles não cumpriam a lei na época que era ordenada para eles. Eles transgrediam a lei e nem poderia cumprir, porque a própria palavra ensina que ninguém seria capaz de cumprir toda a lei. Então, como não eram capazes de cumprir toda a lei, eles transgrediam. E essa transgressão os colocava na condição de pecador. Então, Cristo veio, se fez de cordeiro para o abate, e lá no madeiro foi sacrificado. E depois disso, ele remiu os pecados de todos. Remiu os pecados significa ele, ali no madeiro, quando disse está consumado, vendo que as escrituras, né, estavam prontas para ser cumprida, ele disse está consumado. Consumado o quê? A lei e os profetas. Ali, revogando ali toda a lei, todos os profetas. Ninguém seria mais preciso seguir as normas da lei e dos profetas. Então, por isso que ele veio tirar os pecados, ou que seja, tirar a transgressão que era a lei de Moisés, que levava o povo a transgredir, que o povo não poderia cumprir. E Tiago, ele diz,
Se você não puder cumprir um só mandamento da lei, você anula todos. Anulando a todos, torna transgressor e te leva à condição de pecador. E Cristo veio remir esses pecados, né? Então a igreja de Cristo não pode haver esses rituais, esse tradicionalismo religioso de batismo, jejum, de abstinência de alimento, né? O jejum que Jesus, que Deus escolheu, que o nosso Criador escolheu, é o Jesus de abster-se da nossa ignorância, abster-se da nossa, falta de amor, é ajudar o próximo. Lá era ajudar as viúvas e os necessitados. Hoje ainda, ajudar os órfãos, as viúvas, necessitados, todos aqueles que você puder ajudar, que está passando necessidade, deve ajudar. Esse é o jejum que Deus escolheu para nós. Não é você ficar sem comer. Isso é tradicionalismo religioso. A busca do Espírito Santo é outro tradicionalismo religioso. Vai lá no monte buscar o Espírito Santo. Entendeu? É um tradicionalismo religioso. Isso não cabe dentro do Evangelho do Cristo glorificado. Não cabe. Porque nós somos a morada de Cristo. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo, que habita em vós, ele habita em vós, ele não habita num templo, não habita numa igreja. Você não precisa ir na igreja buscar o Espírito Santo, você não precisa ir no templo buscar o Espírito Santo, você não precisa ir lá no monte buscar o Espírito Santo, porque ele habita em vós. E Paulo diz isso claramente: acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo, que habita em vós? Não por vós mesmos, não por nossos méritos, mas pela vontade de Deus. Então, a ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês vai lá comer um cálicinho de suco de uva, um pedacinho de pão. Aquilo é um tradicionalismo que não serve para nada. Não, se eu não for lá comer a ceia do Senhor, eu vou dar brecha para o diabo e vou para o inferno. Não, abençoados. Isso é tradicionalismo religioso. Isso não quer dizer nada. Isso não serve para nada. Isso não presta para nada. Paulo diz que você tem que discernir o corpo, tem que beber e comer, discernindo o corpo de Cristo. E eu vou te mostrar o que é comer e beber. Não é um pedacinho de pão e nem um cálice de suco de uva. Paulo está dizendo ao povo: quem come e bebe achando que é um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva, come e bebe para juízo. Está em juízo, dizendo que o sacrifício de Cristo lá no madeiro não serviu para nada. Amém? Então, a respeito de todo esse tradicionalismo religioso, 1 Coríntios 11:17, Paulo diz: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, algumas traduções, não vos louvo, não vos aplaudo, né? Não concordo com vocês. Isso que ele está querendo dizer aqui. Pois as reuniões de vocês mais faz o mal do que bem. Mais faz o mal do que bem. Porque eles viviam um tradicionalismo que não levava a nada. Veja aprender o que é verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará da mentira, da falta de visão, do tradicionalismo religioso. Amém? Em vez deles querer aprender o que é correto, eles estavam ali igual um robozinho, seguindo sempre aquele mesmo ritual, não levando a lugar nenhum. Então Paulo está falando: não vos louvo, não concordo com vocês, não compactuo com isso.
porque a reunião de vocês mais faz mal do que bem. Vocês reúnem, diz Paulo, para praticar iniquidade. Amém? Para dizer que Cristo falhou, então eu vou fazer de novo. Todo o tradicionalismo religioso da lei não cabe dentro do Evangelho da Graça de Deus. Não pode. É errado. Deixa de parte. A lei de Moisés que vocês receberam de princípio, Paulo está falando para os hebreus, vocês têm que deixar a lei de Moisés separado, de lado. Porque Cristo já revogou lá no madeiro. Não pode misturar ela na doutrina de Cristo. Vamos avançar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Que obras mortas são essas? Paulo é bem explícito e diz aqui. O ensino de batismo, posição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Ensino de batismos. Os judeus tinham 3 batismos. Hoje também existe 3 batismos. Mas qual é o batismo verdadeiro? O batismo de madeira. O batismo lá no madeiro, onde Cristo batizou a todos com seu sangue, com seu sacrifício. Amém? Esse é o batismo verdadeiro. A imposição de mão, você botar a mão para orar uma pessoa como um intercessor, né? Ninguém pode interceder mais. Cristo é o único mediador. Não existe mais ninguém para ser mediador. Não existe nenhum santo para ser mediador. Amém? Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo era o único mediador. Então, acaba isso de ficar botando a mão na cabeça das pessoas para orar. Você não tem poder nenhum para isso. Outra coisa, ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos é a mesma coisa que o arrebatamento. Mortos ressuscitarão. É outra coisa que também é um erro. Um erro teológico evangélico. Amém? O arrebatamento, ele é individual. O arrebatamento é quando cada um de nós morremos, deixarmos esse corpo de carne. O corpo de carne vai para o pó e o espírito retorna para Deus de onde vem. Nós fomos criados desde antes da fundação do mundo. Por isso que a palavra diz que a nossa pátria é o local onde nascemos. Nossa pátria é no céu. E quando morremos, Eclesiastes diz que o corpo volta para o pó. E o espírito retorna para a pátria celestial. As nossas moradas eternas. Amém? Então, não tem isso de vai para o inferno. Não vai para o inferno. O que vai para o inferno é o corpo físico de todos nós. Desde o santinho até os menos santinhos, né? Não falando outra coisa. Todos vão para o inferno. O corpo físico de todo ser humano, de toda classe social, de toda a descendência, né? De toda raça e cor, todos vão para o inferno. Inferno é sepultura. Todos vão para a sepultura. Até os animaizinhos vão para a sepultura. Até os passarinhos, os cachorros, os gatos, todos vão para a sepultura. Seol do hebraico, infernos do latim, veio a tradução portuguesa como inferno. Mas esse inferno, ele significa sepultura. Não é um local onde tem a morada de Satanás, que está esperando você ir, e você vai ficar lá gritando, eternamente gritando, sentindo dor lá no calor do inferno. Isso é conversa fiada. Isso é teologia evangélica para te amedrontar, para te prender dentro das igrejas dele, o curral dele. Curral eleitoral.
Então, já está claro aqui que a graça de Deus não segue esses rituais, não segue esses tradicionalismo religioso. A graça é a verdade, vier através de Jesus Cristo, que diz a palavra. Então a graça tem que vir acompanhada com a verdade. Se levar o título de graça, mas não ter a verdade, então não é graça. Fuja dela porque não é graça. Você tem que examinar isto. Isso que a palavra está ensinando. Examinar o que você está vivendo. Tem que examinar na Escritura. Você está vivendo um tradicionalismo religioso? Aqui, igual um robozinho? Aqui todo mundo faz, também vou fazer. Não. Não. Não é que todo mundo faz, você tem que fazer. Você tem que fazer o que é certo. O que a palavra diz. Amém? Isso é examinar. Examinar se você está correto ou não. Se você também vem a primeira vez, gostou dessa explanação, se inscreva, dê o seu joinha, traz mais pessoas para escrever, traz mais pessoas para conhecer o canal do irmão André, canal MDCG André Palhares. Ajude se inscrevendo para me chegar a 1000 inscritos, falta pouco. Você que já me segue aí, muito obrigado, continue comigo, não me abandone. Eu sei que não estou fazendo estudo direto por causa de trabalho. É compromisso, né, meus irmãos? Tem que entender. Mas hoje eu estou aqui. Amém? Muito obrigado. Dê os seus likes. Não esqueça de dar os likes, muito importante. Faça seus comentários aí na descrição do vídeo. Amém? Muito obrigado. Graças a Deus.